A felicidade bate em minha porta. Hoje é a alegria de quem vai e depois volta. Então, estamos de volta, né? Voltamos! Voltamos com muita alegria, muita animação, mas continuamos na geometria analítica. Ponto e reta. Ponto e reta, já diz o nosso intérprete, ponto e reta, né? Nosso intérprete está atualizadíssimo no assunto, no conteúdo. E claro, a gente está aqui conectado, né? E aí, vamos relembrar um pouquinho aí o que a gente viu mesmo? Bom, nós vimos já o ponto no plano cartesiano, né? Relembramos o plano cartesiano. Depois nós vimos que 2 pontos são suficientes para que tenhamos uma reta, que na verdade vai ser equacionado através da distância entre os pontos. Então a gente viu uma equaçãozinha que determina a distância entre 2 pontos. A gente viu se 3 pontos estão alinhados usando o determinante da matriz, né? Então, quando o resultado determinante da matriz der 0, significa que os 3 pontos estão alinhados, né? Ficou fácil, né? Aquela partezinha ali. Até porque, para lembrar se está ou não alinhado, nós voltamos lá no 2º ano e relembramos para vocês a regra de Sarri, né? Que é uma regra prática para encontrar o determinante. Depois daí, foi só cantar aquela musiquinha bonita e aplicar. Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetir 2 colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Uma vez que você aprende a fazer a regra de Sarri, você vai verificar se os pontos estão alinhados. Mas depois, a gente também viu ponto médio, né? Falamos de ponto médio, é verdade. Muito boa, não pode esquecer. Foi boa. E agora, né, para essa aula, nós vamos relembrar algumas ideias já estudadas para depois aplicarmos essa ideia no plano cartesiano. E sempre assim, nós nunca começamos o conteúdo já de supetão. Ah, não! Sempre começamos ali relembrando a prática, geometria plana, para depois fazermos a análise na geometria analítica. Sempre. Sempre, sempre. Então vamos que vamos, aula de número 23, né? A gente começa assim, geometria analítica ainda no ponto e na reta, na sua parte 4. Bora ver, o que vamos estudar hoje então? Posições relativas entre retas, retas paralelas e retas perpendiculares. Então a gente vai relembrar alguns tópicos aqui, né? Do paralelismo e do perpendicularismo, certo? Isso. Então isso tá nas nossas habilidades, não tá? Lembra que a gente falou disso? Olha lá. Paralelismo e perpendicularismo, né? Isso, depois que a gente reconheceu os ângulos na aula anterior, agora a gente vai estudar essa partezinha aqui. E a primeira de cima já foi consolidada, né? Já pronto, já. Então hoje a gente fecha essas habilidades e fica competente, tá bom? Correndo para o abraço, é hora do oferecimento do dia. E a aula de hoje vai para a escola Tubarão! Muito bem, um abraço à escola Tubarão. Mas a gente sempre se pergunta, né? Onde é que fica essa escola? Qual distrito? Qual município? Aí a escola Tubarão em Vale do Paraíso, extensão Santa Rosa, né? Então, aquele abraço já carinhoso. Foi? Nessa? É. Não, essa ainda não, mas há possibilidades. A gente tem que fazer um tour, né, professor Maurício? Chegar estamos pensando seriamente em, quando encerrarmos o módulo matemática, eu não sei nem se encerra, né? Mas vamos tentar encerrar matemática esse módulo. Não encerra nunca? E vamos fazer um tour visitando essas escolas. Nem que, não vou nem falar, mas a gente vai tentar fazer um esforço aí, ó. Tem umas de Porto Velho que são mais longe do que algumas que não vão de Porto Velho. Mas a gente chega junto aí até vocês, né? Vamos ver aí, quem sabe, né? Para realizar as atividades extra-classe, enfim, tá? Então, aquele abraço aos professores presenciais da Escola Tubarão e beijo no coração de todos os alunos, em especial aos do terceirão, que é a bola da vez, né? Os nossos alunos aí que estão assistindo essas aulas agora, tá certo? Então, vamos tirar da cartola a mágica da matemática acontece agora. Olha lá, o nosso mágico, então, tira da cartola a parte 4 de geometria analítica no ponto e na reta, beleza? Vamos lá, posições relativas entre as retas, vamos conversar um pouquinho?
E aí? Falando de posição entre as retas... Bom, reta você já sabe o que é. Já. Reta você já sabe o que é. E agora, com propriedade, vocês sabem que realmente reta é um conjunto de infinitos pontos. Entre dois números reais, existem infinitos outros números reais. Para ter uma reta, eu tenho que ter 2 pontos. Então, entre esses 2 pontos, vai ter infinitos números reais, alinhados na abscissa e na ordenada. E quando a gente fala posição relativa entre retas, tá no plural, né? São 2. Então tem pelo menos 2 para a gente poder analisar a posição entre elas. E claro, isso é assunto lá do fundamental, mas a gente tem condição de relembrar na aula de hoje para a gente dar continuidade ao assunto. Então primeiro a gente vai fazer aquela sessão Remember, né? Precisamos rever, reconhecer, recordar os R's da matemática para depois a gente colocar em prática nas atividades e na parte prática também, tá certo? Beleza. Vamos junto então? Falando de posição entre as retas, olha lá. Lembrando que retas são linhas que não fazem curva e são formadas por infinitos pontos. O professor Maurício acabou de falar essa definição aí, né? Se tivermos 2 ou mais retas, é possível analisar a posição de uma em relação à outra. Isso. Então, a gente consegue fazer uma análise, né, da posição relativa entre elas. Então, isso se chama posições relativas entre retas, que é o assunto de agora. E para você ficar mais entendido do assunto, você pode simplesmente, de maneira prática, olhar o bairro que você mora ou a região que você mora aí e você vai perceber que existem ruas nessa região. Algumas ruas estão posicionadas de uma maneira e outras ruas posicionadas de outra maneira. Quase, né? Não, eu não ia falar não, porque... Outra coisa, se nós olharmos, por exemplo, as bandeiras que nós temos no nosso estado, legal. Nós vamos perceber que nossas bandeiras têm traços. E esses traços são traços lineares. Ora representados de uma forma, ora de outra, né? A melhor maneira da gente verificar algum assunto que já foi passado para vocês é como... Tan, 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 tan. É claro que a gente faz aquele quiz para vocês responderem, né, aos nossos questionamentos e vocês irem entrando no clima aí para verificar o que vocês têm de conhecimento com relação a esse assunto, beleza? Então, solta a vinheta que é a hora do quiz. A hora do quiz! Muito bem, se é hora do quiz, é hora de bagunça na sala, será? Eu acho. Será? Não sei, será que... Uma hora. Eu acho que eles ficam Depois do assim, ó, almoço. é a B, não, é a C. Eu penso, né, que ficam, né? Não sei. Nós podíamos ver, né, um dia, nós estivermos em alguma região, ir na escola na hora da aula e fazer um quiz na hora ali com eles. Pega, né? isso mesmo. Gostei. Tudo que puder ser ao vivo e a cores dá um resultado, né? Peraí, então. Ah. Tem uma escola que a gente vai visitar agora. Não vou falar qual é, porque foi feito sorteio, a escola não sabe também. Se é surpresa na escola? É bom, né? É bom surpresa. Já vamos com um quiz montado já. Um quiz revisional do que já estudamos. Eita, nós. Fica bom? Fica bom. Ou será que um quiz Enem? Pode ser também, pro terceirão? É. Ah, tem que ser um quiz Enem, né? Então é hora do quiz, a gente vai testar agora, o nosso amiguinho sempre vem com a gente aqui, né? Testar os conhecimentos de vocês com relação a essa posição entre as retas. Vocês já estudaram isso, mas será que vocês lembram? Não sei. Vamos verificar? Eu quase falei o nome. Nós vamos falar agora de bandeiras dos municípios, então pode ser que o município de vocês seja contemplado. Olha lá então, se liga na telinha, pergunta de número 1. A bandeira do município de Buritis é formada por retas. Percebam ali, ó, que no meio nós temos a estrelinha Buritis e cortando essa estrela nós temos ali 2 retas. Essas retas são retas paralelas, são retas concorrentes, são retas coincidentes ou são retas reversas? Pensa. Essas retas da nossa bandeira do município de Buritis são retas paralelas, concorrentes,
coincidentes ou retas reversas? Olha, apareceu a resposta já, retas concorrentes. Então, quando a gente fala de retas, né? Olha aqui, a gente tem aí a bandeira do município de Buritis e a gente viu que tem duas retas que se cruzam aqui, né? Então, se elas se cruzam, elas são concorrentes. Aqui é o ponto de concorrência aqui, ó. Beleza? Isso aqui a gente pode falar na rua que a gente mora. Ah, eu fui lá no mercadinho do seu João. Onde que fica? Fica na Avenida X, na esquina com a Avenida Y. Essa esquina é no cruzamento, ou seja, ali é a interseção entre a Rua X e a Rua Y. E se cruzou, é concorrente. Perfeito. Perfeito? Vamos lá então? Pergunta de número 2. Olha lá. A bandeira do município de Pimenta Bueno, olha aí que bonitinha, é formada por retas paralelas, concorrentes, coincidentes ou retas reversas. E aí? Pensa. Paralelas, concorrentes Coincidentes. ou reversa? Ixi, reversa, nunca ouvi falar. Eles devem estar pensando isso, né? Reversa, nunca ouvi falar. Lembrei do... Temos um professor que nos ensinou bem isso, né? Bandeira do município. Mas quando tu estudou com esse professor, ele te ensinou com palitinho de churrasco? Sim, com certeza. Então você enxergou direitinho o que é a reta reversa. Então você aprendeu. Aprendi. Isso é o mais importante. E aí, galera do grupo, a bandeira do município de Pimenta Bueno. E aí, um beijo e abraço para os alunos aí que compõem a CRED Pimenta Bueno. Também a CRED Buritis, né, que foi da questão anterior. Então, todas as escolas dos municípios aí, Buritis, Pimenta Bueno, sintam-se abraçados por nós, tá certo? E aqui, vamos ver o que vocês acham? Tem retas paralelas aqui? Tem retas aqui, ó. paralelas. E tem retas concorrentes? Também tem aqui, tem ó. também. Ó. Olha lá, então. Tem as retas concorrentes, mas também tem as paralelas. O que é paralelismo mesmo? Retas que não se tocam nunca. Não se cruzam. Então, no município de vocês, no distrito, vão ter ruas aí que não se cruzam. Então, vocês podem também chegar a essa conclusão. Quando não se cruzam, não tem esse cruzamento na esquina, que o professor Maurício disse, elas são paralelas. Quando tem, concorrentes. No caso da bandeira do município de Pimenta Bueno, tem as duas situações. Pode isso, Arnaldo? Pode sim, senhor. Então, aquele que respondeu lá, não, é paralelo, o outro falou, não, é concorrente, aí foi aquele conflito de informação. Os dois acertaram? É as duas, pronto. Olha aí, que maravilha, né? Vamos então de pergunta número 3, olha lá. Vamos agora para qual município? Montenegro. Olha aí que legal, eu sei que tem a Luiz, Fugiu. Hong Kong. Eu vou lendo, tu vai lembrar. Professora Zílpora tá lá em Montenegro, né? Vamos lá. A bandeira do município de Montenegro. Montenegro fica onde? É na Ariquemes ali? Isso, para a direita. É formado por retas paralelas, concorrentes, oblíquas ou perpendiculares. Montenegro. Paralelas, concorrentes, oblíquas ou perpendiculares? Isso aqui ficou fácil, né? Ah, ficou, né? Se prestou atenção na primeira e na segunda, já sabe a resposta da terceira. Beleza? Vamos à resposta? Vamos. Aí eu acho que aqui só tem as... Vamos dar a resposta aqui junto com eles? Vamos lá, a gente juntinho aqui? Eu acho que aqui só tem retas... Bora ver. Eu acho que retas... Paralelas, né? Olha lá, paralelas, vamos ver? Ah, isso aí, retas paralelas, verdade. Todas elas aí não se cruzam. Se não se cruzam, são paralelas, tá? Cara, tá ficando mais fácil, tá ficando mais entendível? Então vamos à pergunta de número 4, olha lá. Na pergunta 4, agora, município de São Francisco do Guaporé, olha que legal. A bandeira do município de São Francisco do Guaporé é formado por retas paralelas, concorrentes, oblíquas ou perpendiculares.
Muito bem. Agora aquele abraço para Montenegro da pergunta anterior e São Francisco do Guaporé. Então, todas as escolas pertencentes a esse grupo, a esses municípios, a gente deixa aquele abração para vocês, tá bom? Sim? Sim. Bora dar a resposta? Vamos! E aí, São Francisco do Guaporé, e aí, o que vocês acham essa bandeira? Bom, essa daqui ficou fácil Tem porque umas já tem uma cruzando parte ali. parecida com a a primeira. Pimenta Bueno? Não, a primeira que nós usamos, Buritis. Buritis, é né? verdade. Cortando no meio ali, então já sabe que é concorrente. Só que tem as caídas juntas assim, ó. Ah, então paralelas. serve as duas? De novo? Então De vamos lá, novo. paralelo e concorrente, olha lá, concorrentes são aquelas ali, né, que se cruzam, e paralelas também Lá a gente embaixo. verifica ali, né, as branquinhas e tudo mais, tá E aí certo? tem aluno falando assim, vou marcar só paralelo e concorrente aqui, acabou. É, muito cuidado, né? Mas vamos lá agora de quinta pergunta, olha lá. Na pergunta de número 5, agora vamos lá para Colorado do Oeste, lá no extremo sul do nosso estado de Bem Rondônia, né? Perto de Vilhena. A bandeira do município de Colorado do Oeste é formada por retas o que agora? Paralelas, concorrentes, oblíquas ou perpendiculares. Gostei desse desenho da bandeira, né? Bonita. Pois é. E aí existe, na verdade, oblíquas e perpendiculares são tipos de retas concorrentes. Então, se a gente marcasse uma delas ali, dependendo da situação, também atenderia. É, porque eu poderia imaginar o seguinte, aqui embaixo ó, uma reta e essa outra caindo aqui em pezinho, 90 graus. É. Poderia pensar nela. Só que aqui não está pensando só a reta das bandeiras. Não, mas eu estou falando que as concorrentes se subdividem em oblíquas e perpendiculares, né? sim, Mas sim. isso a gente vai mostrar para vocês aí na sequência. Nesse caso aqui, temos retas com certeza paralelas, né? Olha lá, olha aí, não se encontram, né? E aí ele não considerou... Bonita bandeira, né? isso. De Colorado do Ele Oeste, não né? considerou né, as bordas da bandeira. Ah, não, Considerou não. só os traços Os traços internos, verdade. Beleza? Então, já que a gente está falando de retas paralelas e concorrentes, agora é hora da gente estudar um pouco mais, né? Adentrar realmente ao assunto e entender como isso funciona na geometria analítica, tá bom? Olha lá então na telinha, vamos agora à sequência do conteúdo. Ih, olha aí, temos uma locomotiva. Temos uma locomotiva. Legal, né? O que isso tem a ver com a aula de hoje? Uai, olha, observa bem o trilho do trem. Entendi. Os trilhos do trem. Temos aqui retas que não se cruzam, então? Não se né? cruzam. Senão ia dar... Ia dar problema. Ia dar ruim, né? Ia dar grosópia aí, né? Imagina só essas retas aí se cruzando. Né? Então, os trilhos do trem são exemplos de retas paralelas. Então, você já viu trilhos de trem? Olha aí que bonitinho. Olha lá que legal, né? Nessa posição aí, que a gente chama de perspectiva, né? Uma perspectiva aí que tem um ponto de fuga, para a galera da arquitetura aí já sabe como funciona. Um ponto de fuga, aparentemente, parece que vai se cruzar, né? Olha lá. Só que não, né? Elas são paralelas, né? Esses trilhos são paralelos, ou seja, duas retas são chamadas paralelas quando não possuem ponto em comum, então não se cruzam, tá? Por mais que no desenho mostre uma imagem em perspectiva com ponto de fuga, a gente chama aqui, ó. Então é a maneira que foi tirada a foto, mas os trilhos do trem não se cruzam, porque senão dá ruim, certo? Imagina só. Né? Tem uma parte dos quem já andou de trem que eles fazem uma conexão, né, mudando um dos câmbios lá do ferro para poder mudar de pista, mas o trilho não vai se cruzar nunca. Imagina só duas ferrovias, Pois é. 300 km por hora cada trem, de repente tem um ponto em comum. E agora um cruzamento de ruas. Agora sim, foi o que o professor Maurício disse. Temos a rua X, temos a rua Y e elas se cruzam em um determinado do lado de lá, que momento. ninguém vê, é o mercadinho do seu João. Né? Se temos a rua X e a rua Y e elas se cruzam em determinado momento, elas são chamadas de concorrentes, ou seja... Duas retas são chamadas concorrentes quando possuem um único ponto em comum.
Ah, ainda tem essa, né? O único ponto em comum. Galera que tá fazendo seu resumo, seu mapa mental, já vai anotando, tá? Anota tudo direitinho. Então, paralelas não possuem ponto em comum. Concorrentes Possuem único um ponto em comum, tá? Beleza. Beleza, beleza? Olha aqui agora, observe as bandeiras abaixo, continuamos falando de bandeira, né? Temos a bandeira do Rio Grande do Sul. Não. Amor, I love you. Amor, I love you. E temos a bandeira de Rondônia, que amor, I love you também, meu estado do coração, né? Vamos junto aqui? Vamos ver? Então, a bandeira do Rio Grande do Sul só tem retas paralelas, não é verdade? Olha aqui, observa junto com a gente aqui, bandeira do Rio Grande do Sul, só retas paralelas, ó. E aí tem o brasão ali no meio, né? Mas as retas são paralelas. Já a bandeira de Rondônia? Paralelas e concorrentes. Olha lá, concorrentes. Um ponto em comum. Se a gente não observar as bordas, né? A gente vai achar que ela só tem concorrentes. Isso. Né? Temos a nossa bandeirinha de Rondônia e a bandeirinha do Rio Grande. Então, um exemplo de retas paralelas e um exemplo de retas concorrentes com um ponto em comum. O ponto deu uma deslocada, né? Mostra aí onde é para estar o ponto de verdade. Esse ponto vai ficar aqui no meio, aqui, ó, ponto em comum. É porque ele quer fugir, ele não quer concorrer com porque ninguém. eu falei ponto de fuga. Aí ele entendeu errado e já se mandou. No exemplo anterior eu falei ponto de fuga, ele quis dar um perdido, né? Quis dar a fuga do ponto. Não, esse ponto ali, ele deu uma deslocadinha, mas era para estar no centro. Retas paralelas não possuem ponto em comum. Não vai se tocar nunca. E as concorrentes? Tem um ponto em comum. Ponto de fuga, correu. E um detalhe importante, essa reta ela pode ser concorrente de forma oblíqua, quando não for ângulo de 90 graus, ou pode ser perpendicular, quando esse ângulo for um ângulo reto. E aí é o plano cartesiano, duas retas concorrentes e perpendiculares. Olha aí, pronto. Simples assim e dá tudo certo, né? Claro que por enquanto a gente está na parte conceitual, teórica, entendendo como funciona, mas na sequência a gente vai agora assimilar isso pela geometria analítica e fazer os devidos cálculos necessários. Não vamos ficar sem, tá? Sinto informá-los, mas a gente precisa fazer a parte da geometria analítica que envolve esse assunto de retas paralelas ou concorrentes, tá certo? Uma vez entendido, vamos avante. Então, olha lá. Agora que a gente sabe bastante a diferença, né, a distinção entre uma e outra, a gente vai falar um pouquinho da geometria analítica. Então, vamos lá. Bom, na geometria analítica, nós aprendemos que uma equação da reta é formada por um coeficiente angular, um m, não é? E um ponto dado da reta, x, y. Muito importante começar a anotar isso aqui agora. Isso. Nós montamos a equação da reta do tipo y igual a mx mais b. Um ponto b em comum, tá? Esse m, nosso coeficiente angular, é quem vai determinar se as retas são paralelas ou se elas são concorrentes. Se o m de duas retas for igual, ou seja, se o coeficiente angular de duas retas for o mesmo, essas retas são paralelas. Por quê, professor? Porque elas possuem a mesma inclinação, ou seja, elas não vão se tocar nunca. E se por um acaso eu perceber que essa reta está igual, que significa que é a mesma, tá? São chamadas de retas coincidentes. Agora, se o coeficiente angular for diferente, essas retas são chamadas de retas concorrentes. Muito bem. Então, iguais, paralelas. Diferentes, concorrentes. Quem é esse m? Aquele coeficiente angular. Lembra que lá na função do ax mais b, né? O m também é o meu a? Isso. Meu m é o próprio a da equação, né? Da reta. Então, assim, ó, toda vez que você tiver o mzinho, é o coeficiente angular, não é o ângulo. É o coeficiente angular, tá? Quando elas são paralelas, claro, né? Esse coeficiente angular é o mesmo. Quando elas são concorrentes, se cruzam em determinado ponto, esse coeficiente angular é diferente. Desse aqui é um, desse aqui é outro. Tá bom?
E aí, então, fica a dica, anota essa parte aqui, ó. Retas paralelas, M de uma igual ao M da outra. Retas concorrentes, o M de uma é diferente ao M da outra. Daí você lembra que o M também é a razão entre, né, a variação de Y e a variação de X. Isso. Pega da outra aula, já complementa aqui. Vamos nos exemplos? Olha lá, agora é hora de praticar. A gente mata a dúvida e mostra o cálculo, exemplo de número 1. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S da equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0? Eu tenho que achar o M de uma e o M de outra, né? E a gente só acha isso isolando o Y, na equação né? reduzida. Então vamos lá, 15x mais 10y menos 3 igual a 0, essa é uma, né? Isso. E vamos lá na outra, 9x mais 6y menos 1 igual a 0. A gente sabe que tem que isolar y, né? Então vamos lá, um pouquinho. Então vamos ficar com 10y vai ser igual a 15x negativo mais 3 positivo. E y vai ser igual a menos 15x mais 3 sobre 10. Toda vez que a gente tem isso, né, quem acompanha o x, esse 10 de denominador serve para o 15 e serve para o 3. O que me interessa é quem acompanha x, né? Então, o meu mzinho aqui é menos 15 sobre 10. Ou, simplificando, dá para dividir por 5, né? Menos 3 sobre 2. Sobre 2. Esse é o meu M da primeira ali, tá bom? Da reta R, o M do R. Agora vamos fazer o M do S. Então, também eu tenho que isolar y, né? Então, 6y vai ser igual a menos 9x mais 1. O y vai ser menos 9x mais 1 sobre 6. Quem eu quero aqui? Eu quero quem acompanha x. Então, y é igual a menos 9 sobre 6. Não, desculpa, m é igual, aqui a gente conserta na hora. Mzinho da S agora, né, vai ser menos 9 sobre 6. Também dá para dividir por 3, não dá? Isso. Dividir por 3, que nem a gente fez aqui, ó. Dividiu por 3. 9 por 3? 3. 6 por 3? 2. Sinal de negativo. Então, o M da reta R é igual ao M da reta S, logo, elas são paralelas. Só uma retificação, dividimos por 5 a primeira. Ah, foi, desculpa. Arrumamos aqui. Simplificamos por 5. E aí, a importância de simplificar. Porque se eu não simplifico, fica diferente. Eu tenho a ligeira impressão de que não é o mesmo. Vai dar menos 15 sobre 10 na primeira e menos 9 sobre 6 na segunda. Isso. Então, a simplificação é crucial, é importantíssima, tá? Perfeito. Exemplo número 2, bora ver? Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta da equação dada. Então, nós temos ali uma equação, ó, y menos 2x menos 2 igual a 0 e temos um ponto P. O problema quer que nós encontremos uma outra equação de reta que vai passar por esse ponto P e que seja paralela a essa reta dada. Aí a gente tem aquela equaçãozinha, né? Y menos y de algum ponto é igual a m que multiplica x menos x do ponto? Isso. É dessa aqui que a gente vai absorver, o né? YP e o XP nós temos, não é? Isso, o x do ponto P e o y do ponto P a gente tem. O que nos falta é o mzinho, né? Mas quem é esse m? É pegar essa equação, isolar o y e ver quem acompanha x, isso, né? Então vamos lá, y vai ser igual a 2x mais 2, que passa para outro membro. E quem é o m? O m é 2. Quem acompanha? X. Então, o meu m é 2. Pronto. Então, agora é só substituir? Só substituir. Y menos o y do ponto? 2. 2. Igual ao m, quem é m? 2. 2 também. X menos o x do ponto? Menos 4. Menos 4. Y menos 2 vai ser igual 2 que multiplica x mais 4. Perfeito. Né? Vamos fazer um chuveirinho aqui, certinho? Continuando, y menos 2 vai ser igual 2 vezes x? 2x. 2x, 2 vezes 4? 8. 8. E aí, eu quero a equação geral? Pode ser, né? É geral? Então a gente passa todo mundo para cá? Igual tá lá, né? Tá geral. Então vamos lá. Y menos 2x menos 2 menos 8 igual a 0. Resposta final,
y menos 2x, eu devo 8 e devo 2. Deve 10. Devo 10 igual a 0. Essa é a equação geral da reta que passa pelo ponto P e é paralela àquela reta dada ali. E se, por um acaso, ele não quisesse a reta paralela, se ele quisesse uma reta que fosse concorrente, era muito simples. Era só eu pegar um qualquer m que fosse diferente de 2. Jogaria lá um m igual a 3, montaria uma equação. Pronto. Com certeza, essas duas equações seriam concorrentes. Concorrentes. E também passando pelo ponto, né? Então, ia usar os valores de x e y do ponto P. Certo? Perfeito. Ai, professores, tá ficando complicado, tá ficando difícil. Não tá, não? Difícil não. Trabalhoso. Até porque você tem já a regra. Eu vou fazer até o seguinte, olha só. Eles pediram calculadora. Calculadora fica meio... Muito... Vamos colocar na É porque não pode, né? O Enem não vai usar, né? Mas a gente precisa treinar esse procedimento aí com vocês, entendeu? Mas na avaliação dessa unidade, nós vamos colocar as fórmulas na prova. Ah, a questão verdade. Coloca a fórmula. Isso, podemos. Só para você aplicar. Tem que entender a situação e fazer a aplicação. Não adianta nada, né? Aí as fórmulas só ajudam quem sabe. Isso. Só ajuda quem estudou. Quem não estudou fica mais tonto, mais perdido ainda. Vamos lembrar disso, de colocar as fórmulas. E nós não vamos ser malvados igual alguns professores que nós tínhamos colegas aí, que colocavam todas as fórmulas. Não, a gente vai colocar na questão a fórmula da questão. Só que nós temos que entender a questão para poder resolver. Pois certo? Certo? Beleza. Então vamos lá, e agora a gente vai falar aqui, ó, de retas perpendiculares. Tá, vocês não estavam falando concorrente, agora é perpendicular? Como assim? Perpendicular é um tipo de reta concorrente. Quer ver? Vamos entender melhor. Olha lá. Falando de retas perpendiculares, é aquelas que formam um ângulo, né? As concorrentes que formam um ângulo. E a perpendicular é que forma ângulo de 90 graus. Ah, tá, entendi. Então, aquelas que ao mesmo tempo, além de se cruzar, ainda cruza formando um ângulo de 90? Isso. E nesse caso? Nesse caso, então, vai acontecer o quê? A gente vai ter agora um coeficiente angular, o inverso e o oposto do outro. Ah, então quando a gente tinha lá na paralela que o m de r era igual ao m de s, isso era na paralela. Na perpendicular, o m de r é diferente, né? Ele é igual, aqui é um igual, tá? Aqui é um igual. Igual ao inverso e o oposto, né? Então é menos 1 sobre o m da outra. Isso. E aí é importante você lembrar, professor, mas e na concorrente? Bom, na concorrente é muito simples. É só diferente. É só deixar diferente. Você encontra o coeficiente de uma e usa um número diferente. E claro que você não vai colocar um número muito grande, porque você vai fazer conta, vai fazer o chuveirinho. Então você coloca, achou 2, coloca o 3. Achou 1, coloca o 2. Sempre o número perto para não atrapalhar tanto. Vamos de exemplo, né? Porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Olha lá. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta da equação dada. P menos 3 e 2 e a equação R é 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Uma coisa que deu para perceber é que toda vez que pedir esse tipo de exercício vai precisar do M. E se precisa do M, a gente tem que isolar y, né? Então vamos lá, 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Então eu vou ficar com 4y é igual a menos 3x mais 4. Tá multiplicando, vai passar dividindo, né? Menos 3x mais 4, tudo isso dividido por 4. O meu m é sempre quem acompanha x. Nesse caso, eu não tenho como simplificar. Então, o meu m da reta R é menos 3 quartos. Eu quero o meu m da S, né? Lembra que o meu m da S vai ser o inverso e o oposto? Isso. Então, para começo de conversa, em vez de ser 3 quartos, vai ser? 4 terços. 4 terços. Tava negativo, vai ser? Positivo. Então, pronto. Já é esse aqui que eu quero. E agora eu vou usar a fórmula para aplicar a da equação. Y menos y do ponto vai ser igual a m vezes x menos o x do ponto. Y menos o y do ponto? 2. Igual ao m? 4 terços. X fica x e o x do ponto? Menos 3. Menos 3. É trabalhoso, tá? Não é difícil. Y menos 2 é igual. Já vamos fazer um chuveirinho aqui já e multiplicando e fazendo a regra de sinal, tá bom? Olha lá, 4 terços vezes x. 4 terços, x.
mais, porque menos com menos dá mais, né? 3 vezes 4? 12. 12 sobre 3. Acho que não gostei do 2, então a gente faz de novo, né? 12, certo. E aí? Aí aqui a gente pode simplificar, não pode? Pode. Então ficar y menos 2 é igual a 4x. A gente já podia ir passando para cá, né? Vamos passar? Eu acho que seria mais fácil para eles entenderem passar o 3, está dividindo para o lado de cá, multiplicando, né? Todo 3, né? Isso, aí ficaria 3 vezes y menos 2 igual a 4 vezes x mais 3. Ah, pode ser, porque esse 3 aqui, ele está servindo para todo mundo, não é? Isso. Aqui, ó, tá servindo para todo mundo. Então, a gente pode melhorar aqui, ó, vamos fazer do jeito que o professor Maurício deu a ideia, que fica bem bacana, né? Então, olha lá, mais 3, tudo isso... Mais 12. Mais 12, desculpa. Mais 12, tudo isso sobre 3. Beleza. Aí o 3 passa por... Esse tá dividindo, vai passar multiplicando. 3 vezes y. 3y. Menos 3 vezes 2. 6. 6. Igual a 4x. Mais 12. Mais 12. Agora sim, vamos lá para cima e a gente pode passar tudo para o primeiro membro para ficar uma equação geral, né? 3y menos 4x menos 6 com menos 12? Menos 18. Menos 18 igual a 0. 0. Pronto, essa é a equação geral da reta que passa nesse ponto menos 13,2 e é perpendicular à equação da reta dada. Beleza. E aí é o detalhe importante. A parte teórica é bem fácil. Retas paralelas e retas concorrentes. Verdade. Concorrentes Vamos conversar aqui com perpendiculares ele. e concorrentes oblíquas. Mas vocês perceberam que a análise dessas operações na geometria analítica já é um pouco mais trabalhosa. Não vou nem usar a palavra difícil, porque não é difícil. Vocês viram que é simplificação, às vezes vira uma equação, às vezes vira só uma simplificação algébrica mesmo. Só que exige do aluno ali toda a atenção redobrada. O professor Maurício falou uma coisa interessante, né? A parte teórica é fácil. Só olhar as bandeirinhas, ver se as retas são paralelas, se são concorrentes. Ah, muito simples, mas na hora de colocar no cálculo deu uma bugada aí, né? Complicado. Então, o que a gente precisa de vocês? A gente fez 3 exemplos aqui. Mais as atividades de sala, que deve ter umas 3 a 4, 3 a 4 já deve estar em torno de 7. Precisa refazer. Não adianta. Matemática é prática, então precisa refazer essas atividades para você internalizar o assunto, né, absorver o conhecimento e ter condição de resolver aí quando for preciso, tá bom? Beleza, combinado? Refaçam, todos esses que a gente passa, a gente corrige, não é verdade? Todos. Então vocês ficam com as respostas. Se fica com as respostas, esquece que tem a resposta e tenta fazer. Com isso você vai conseguir, com certeza, ter mais habilidade, tá certo? Certo? Brincando com os números? Vamos lá, rapidinho aqui? Olha lá, qual é a perguntinha da aula de hoje? Vamos ver. E na aula de hoje nós temos uma matemática genial, só para gênios. Disse que 11 vezes 11 é igual a 4. 22 vezes 22 é igual a 16. Tá fácil. E te faz uma pergunta. Quanto é 33 vezes 33? Nessa matemática genial. Nessa aí. Na matemática genial da coisa, 11 vezes 11 é 4. 22 vezes 22 é 16. E 33 vezes 33? É 9. Opa, é 99. Será? Não, tá. É 900 e cacetada. 33, nada, um pouco. Não sei não. Passou. Mas essa aí é com vocês. Vocês, juntamente com as atividades de sala, vão pensar, vão fazer uma linha de raciocínio aí e vão trazer pra gente a resposta do Brincando com os Números. Professor Maurício, não pode dar... Mas e aí, a aula, vocês acharam tranquila? Foi meio pesado? Né? Poderia ter sido pesada se nós começássemos já jogando. E é um detalhe importante, porque assim, no Enem, o que vai ser cobrado do aluno? Vai ser cobrado do aluno o entendimento teórico e a parte de aplicação. Então, se você, aluno, conseguiu entender a parte teórica e vai conseguir trabalhar, porque é trabalhoso, a parte de aplicação, no Enem você pode ter certeza que vai ser sucesso total. E é isso que a gente espera de vocês, Com tá? certeza. Então, agora,
né, estamos finalizando a nossa aula, concluindo os assuntos, mas é claro que vem aí as atividades de sala, a revisão e isso tudo é com vocês. A gente só volta lá com a correção, tá bom? Beijo no coração, ficamos por aqui, já já a gente tá de volta.